How you doing? Oi, pessoal, como vocês estão? Aqui quem fala é o professor, tradutor e neuroeducador Arley Souza, da BLC Languages, e no vídeo de hoje falaremos sobre as línguas latinas. Quais são as línguas latinas? Quais idiomas são derivados do famoso latim? Isto mesmo, nós somos falantes de língua portuguesa e, obviamente, temos uma relação direta com isso, porque o português, conhecido como a última flor do Lácio, é uma língua também de origem latina. Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, compartilhem, se não forem inscritos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos da BLC Language. Eu vou deixar também aqui os 2 últimos vídeos que foram gravados sobre como falar idiomas em 2021 e as dicas valiosas de pronúncia. Eu vou deixar os cardzinhos para que vocês possam acessar os 2 últimos vídeos, ok, pessoal? Mas vamos lá, quais são as línguas latinas? Nós somos conhecidos por sermos latino-americanos, então a expressão latino-americano tem uma relação direta com a língua latina, obviamente, que é derivada do latim. Começaremos, obviamente, por ele mesmo, pelo latim, que hoje é falado no Vaticano, a língua oficial, ainda oficial, da Igreja Católica. Muitos dizem que é uma língua morta, porque ela não é oficialmente falada em outros países, com exceção do Vaticano, mas é uma língua de extrema importância. Nós tínhamos, não nós, nossos pais, nossos avós, tinham latim na escola, isso mesmo, era tão importante quanto o inglês, e é extremamente importante. Eu estudo latim, faço curso de latim à distância, o curso da Udemy, que é muito bom, por sinal. Então, a língua latina tem uma importância muito grande, até mesmo para compreendermos melhor a nossa própria língua, a língua portuguesa, o idioma português, porque trabalha muito a questão da estrutura, do léxico, da parte semântica e assim por diante. Então, é muito importante, inclusive, que nós voltássemos a ter a língua latina nas escolas, justamente para que nós pudéssemos dominar nosso próprio idioma, porque possui uma relação direta, ok, pessoal? Então, a língua latina, antigamente, era falada em Roma, né, no Império Romano, e havia o latim separado entre o latim clássico e o vulgar. Do latim vulgar surgiram os idiomas que hoje são conhecidos como idiomas românticos. Isso mesmo, como nós veremos a seguir, são línguas românticas ou românicas, e todas derivadas do latim, mais uma vez, do latim vulgar, que era o latim falado no dia a dia, na rua. Tinha o latim clássico da Igreja Católica, que era o latim mais erudito, e o latim falado do dia a dia, a partir dele que derivaram-se outros idiomas, os idiomas de origem latina, os idiomas românticos ou românicos, ok, pessoal? Eu vou começar pelos menos conhecidos, e eu vou pegar dos menos comuns, digamos assim. Nós temos aqui, pessoal, o galego. Não é tão, é um pouco conhecido. Ele é falado, pessoal, na Espanha, na região da Galícia, na Espanha, mas ele também é falado na Itália e na Suíça, em algumas partes da Itália e da Suíça, e possui cerca de 3 a 4 milhões de falantes. A língua galega, mais conhecida por ser falada na Espanha, na região da Galícia, mas, como eu disse, também em algumas partes da França, da Itália e da Suíça. Esse idioma também é falado, dependendo da região. Então, é um idioma de origem latina, ok, pessoal? Outro idioma de origem latina, muito pouco conhecido, mas que é um idioma importante, que é o friulano. Isso mesmo, o friulano é falado na região de Friuli, Venezia Giulia, na Itália. Tem cerca de 600 mil falantes. Na Itália existem vários dialetos, além do friulano, tem também o tedesco, que todos derivados ali do italiano, tem uma relação, e são dialetos falados em algumas regiões específicas da Itália, e são idiomas também de origem latina, ok, pessoal? Não sei se vocês já ouviram falar, deixem um like no vídeo mais uma vez, comentem aqui embaixo quais idiomas latinos vocês conheciam, compartilhem os conhecimentos de vocês conosco, ok, pessoal? Outro idioma de origem latina, muito não tão conhecido, relativamente conhecido para quem gosta de futebol, talvez um pouco mais, que é o catalão. Isso mesmo. Por quê? Ele é falado em Barcelona, isso mesmo, o time do Barcelona, o famoso time do Messi, Neymar jogou, Luis Soares, etc. Lá eles falam o catalão, que tem uma relação muito próxima com o espanhol, lembrando que a Espanha possui 4 idiomas oficiais. Além do espanhol, temos também o
catalão, e o basco também é outro idioma, e além do galego também, que é falado na Espanha. Além disso, ele é falado na Andorra, no país Andorra, em algumas regiões da Itália e algumas regiões da França. Então é um idioma bastante falado, tem cerca de 10 milhões de falantes. Eu coloquei aqui a bandeira da Catalunha, em homenagem ao idioma catalão. Se vocês já assistiram a uma partida do Barcelona, podem perceber que na apresentação eles falam não o espanhol, e sim o catalão, que é muito próximo, é irmão do espanhol, um dos 4 idiomas oficiais da Espanha. Ok, pessoal? Outro idioma é o romanche, isso mesmo. Países que falam a Suíça, a Áustria e algumas regiões da Itália, ok? Algumas regiões da Suíça, algumas regiões da Áustria e algumas regiões da Itália. Vocês podem ver que o número de falantes é bem baixo em comparação aos outros, 60 mil falantes. Também é uma língua de origem latina, ok, pessoal? Talvez esses sejam os idiomas menos conhecidos. Nós tenhamos tido a oportunidade, nós não tenhamos tido a oportunidade de falar tanto deles. Então aqui, como o canal da BLC Language tem relação com idiomas, a gente também quer aprender idiomas, é um crescimento cultural também. Então, por isso que nós estamos aqui trazendo idiomas de origem latina. Traremos outros idiomas de outras origens, como os idiomas de origem germânica, eslavas e assim por diante, ok, pessoal? Começamos com a latina porque tem uma relação mais próxima com a gente, ok? O próximo, pessoal, já é um pouco também não muito conhecido, mas ele é falado por cerca de 140 mil pessoas. No caso, é o provençal. O provençal é uma das variedades da língua octana, falada na Provença e na metade oriental de Gard, sudeste francês. Algumas regiões da Suíça e da Itália também falam esse idioma. Tem poucos falantes, então alguns poderiam até classificá-los como dialeto, mas como ele possui uma escrita, uma estrutura, ele é considerado um idioma com cerca de 140 mil falantes pelo mundo, mais pela Europa, na verdade, e é o idioma que se chama provençal. Eu gostaria que vocês comentassem se vocês conheciam algum ou alguns desses idiomas também de origem latina, são irmãos do nosso idioma português, ok? Então, o romanche, o provençal, o catalão, os idiomas que eu citei aqui, o friulano, são todos idiomas, o galego, são todos idiomas irmãos da língua portuguesa, porque são de origem latina, lembrando o latim vulgar, que era falado nas ruas pelo povão em Roma. Ok, pessoal? No Império Romano. Vamos também agora ao idioma mais falado, porque é o idioma oficial do país da Romênia, o romeno. Poucos sabem, mas o romeno também é de origem latina, isso mesmo. Se vocês escutarem alguém falando romeno, vocês vão encontrar muitas palavras parecidas. Inclusive, fica o desafio aí para vocês. Pesquisem vídeos com pessoas falando na língua romena para vocês poderem perceber. O alfabeto é igual ao nosso, alfabeto latino, para vocês perceberem que é muito parecido em termos fonéticos. Quando eles falam, nós temos uma capacidade de compreender bem, porque é um idioma de origem latina. Os outros também têm uma certa relação. O friulano lembra um pouco mais o italiano. O galego, o catalão tem uma relação mais próxima com o espanhol, mas são idiomas que, em termos fonéticos, não são tão difíceis para nós, falantes de português, compreendermos se estudarmos um pouquinho. Então, pessoal, o romeno é falado por cerca de 24 milhões de pessoas, que no caso é o número de habitantes hoje da Romênia. Então, o idioma um pouco mais conhecido, muito mais falado em relação aos outros, tirando um pouco o catalão, que é falado também por muita gente, cerca de 10 milhões de pessoas. Então, é um idioma extremamente importante de origem latina, nosso irmão aí, ok? De língua. Agora vamos aos um pouco mais conhecidos. O francês também é um idioma de origem latina, é um idioma que é nosso irmão, falado obviamente na França, no Canadá, na Bélgica, Luxemburgo e muitos outros países. Eu pesquisei, são cerca de 51 países que falam, muitos países, inclusive da África, como Costa do Marfim, Camarões, esses países também falam francês. Questões de colonização, como vocês bem sabem, a própria Argélia, que fica ali na África, no norte da África, jogador Zidane, o famoso jogador Zidane é da Argélia. Então é um idioma extremamente importante, com cerca de 136 milhões de falantes como o primeiro idioma, ok? Como o segundo idioma chega a 200 milhões de falantes, falado na região de Quebec, no Canadá e algumas outras regiões. É uma das línguas oficiais da Bélgica, inclusive.
Também é falado na Suíça. Na Suíça também se fala italiano, também se fala alemão e alguns outros idiomas, dependendo da região. Luxemburgo tem relação ali com os Países Baixos. Então, o idioma francês é muito falado, é uma das línguas oficiais de Luxemburgo, não é a principal, mas é uma das principais. Ele é falado extremamente importante. Os países cuja língua principal é o francês são chamados de países francófonos, ok? Então, extremamente importante o francês, inclusive para que vocês queiram aprender o francês. Nós temos aqui na BLC Language o curso acessível, dinâmico, bastante conteúdo, tem também no aplicativo, para que vocês possam aprender o idioma francês, extremamente importante e um belíssimo idioma. Je t'aime, mon amour, ok? Agora vamos, obviamente, ao italiano, parlato l'italiano, ok? O italiano, obviamente, é a língua oficial da Itália, da Suíça, como eu disse, é uma das línguas oficiais da Suíça, região de San Marino, que fica dentro da Itália, mas é um estado independente. Algumas regiões, por questões fronteiriças, algumas regiões da Eslovênia e da Croácia também falam italiano, o idioma falado oficialmente como o primeiro idioma por 69 milhões de pessoas, cerca de 90 milhões de pessoas como segunda língua. Nós temos que sempre considerar primeira e segunda língua, ok? Italiano, em termos de som, ele é muito parecido com o latim, inclusive. Para mim, é o idioma mais belo que existe, junto com o latim, justamente por ter uma relação mais próxima. E eu acredito que nós, falantes de português, de língua portuguesa, tenhamos mais facilidade de aprender o italiano, embora o francês não seja uma língua tão difícil em termos estruturais, se você entender a lógica, mas a pronúncia do francês é um pouquinho mais complicada. Nós temos que levar em consideração, linguisticamente falando, toda a história, todos os fatores que acabaram influenciando a questão da pronúncia, a questão lexical e assim por diante, ok? Que no caso não é o tema aqui, é só para mais questão para que vocês tenham conhecimento, mais uma questão introdutória. Existem canais especializados em linguística, os quais vocês podem pesquisar. Vou deixar alguns aqui na descrição para que vocês possam pesquisar, entender melhor do ponto de vista linguístico, histórico, como que os idiomas surgem, como eles evoluem, mas passam por mudanças e assim por diante. Ok, pessoal? Aqui é mais uma introdução para que vocês entendam melhor os idiomas de origem latina. Existem outros, peguei alguns dos principais, ok? Agora vamos, obviamente, é, acabei não colocando aqui, pessoal, mas tem o espanhol. Vou pedir desculpa a vocês. O espanhol tem cerca de 500 milhões de falantes no mundo. Ele é falado, obviamente, na Espanha, ele é falado em algumas regiões das Filipinas, poucas pessoas sabem, e aqui na América do Sul e Central, a maioria dos países, quase todos falam espanhol. Os nossos parceiros aqui da América do Sul, Venezuela, Argentina, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Equador, Bolívia, são países que falam, Chile, que falam a língua espanhola. Também na América Central, nós temos também Porto Rico, nós temos também Guatemala, El Salvador, alguns países também cuja língua espanhola é a principal. Lembrando que o espanhol também pode ser chamado de castelhano por alguns. Inclusive, na América do Sul, eles preferem o termo castelhano ao termo espanhol. Não muda muita coisa, é uma questão de nomenclatura. O espanhol é falado, como eu disse, por cerca de 500 milhões de falantes no mundo, é tão falado quanto o inglês, é um idioma extremamente importante e eu indicaria a vocês, além de estudarem inglês, começarem a pensar na possibilidade de estudar o espanhol, porque é um idioma muito importante em termos de profissionais, também culturais, acaba fazendo uma grande diferença. Ok, pessoal? Então, eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas consegui trazer algumas informações sobre o espanhol ou castelhano a vocês, ok? Por último, mas não menos importante, a última flor do Lácio, isso mesmo, a última região do Lácio, a antiga Roma, por isso que se diz a última flor do Lácio, porque alguns dizem, historicamente falando, a língua portuguesa foi uma das últimas línguas de origem latina a surgirem, ok, pessoal? Países que falam o idioma, nós temos, obviamente, o nosso país, o Brasil, Portugal, que é o idioma de origem, o país de origem, Angola, na África, Timor-Leste, Cabo Verde e alguns outros países cuja língua principal é a língua portuguesa. Lembrando que o português brasileiro tem uma diferença, bastante diferença para o português de Portugal, assim como os outros, né? Timor-Leste, Angola, Cabo Verde, etc. Cerca de 273 milhões de falantes, a maioria, obviamente, aqui do Brasil. Isso coloca
a língua portuguesa na sexta posição das mais faladas do mundo. Obviamente que isso varia de época para época, ok? Da última vez que eu vi, da última vez que eu pesquisei, era a sexta posição, vocês podem confirmar. Então, pessoal, língua portuguesa, nosso belo idioma, é um dos mais belos que existem. Nós temos aqui o português do Brasil, falado aqui por nós, português de Portugal. Lembrando que no Brasil nosso português sofreu influência de outros idiomas, o próprio francês, o próprio italiano, porque nós tivemos grande imigração dos italianos, o próprio japonês, idiomas de origem africana, por questões dos escravos. Então nós temos muita influência, isso acaba trazendo o próprio de origem indígena, né? Tupi-Guarani, pode ver que muitos nomes de lugares, né? Mais questões topográficas, nós temos muitas palavras de origem indígena na língua portuguesa, influência, obviamente, do Tupi-Guarani, Itapecerica, um exemplo clássico, né? Dentre outros, ok? E algumas palavras também de origem, como Catupiry, que é uma palavra que significa em língua indígena algo muito bom, muito gostoso, delicioso, ok? Então, a língua portuguesa de Portugal já não sofreu tantas influências, isso obviamente acaba implicando em consequências na questão da pronúncia, na questão lexical e assim por diante. Inclusive, eles são um pouco mais literais do que nós. Nós importamos as palavras, né, no português do Brasil, então nós falamos mouse e eles falam rato, né, literalmente rato. O que o brasileiro gosta muito de fazer é importar palavras. Então, por exemplo, orçamento. A palavra em inglês é budget. E o brasileiro fala, não tem um budget para isso, sendo que tem a palavra orçamento. Questões polêmicas, obviamente. Eu sou a favor de nós utilizarmos o nosso idioma. Quando formos falar inglês, falamos em inglês. Quando formos falar em português, falamos em português. Se ficar misturando os idiomas, eu não acho uma boa ideia. Esse é o meu ponto de vista, obviamente. É claro que se o termo for em língua inglesa e existir um termo técnico em língua inglesa que não houver uma adaptação para o nosso idioma, obviamente a gente mantém em língua inglesa. Normalmente é escrito de forma itálica. Ok? Mas de um modo geral, se você tem um termo em português, eu não vejo por que ficar traduzindo, trazendo para o inglês só porque fica mais bonito. Eu falo a palavra em língua portuguesa porque tem um equivalente. É importante que valorizemos o nosso idioma. Ok, pessoal? Então, estes são alguns idiomas de origem latina, para que vocês pudessem aprender do ponto de vista histórico, cultural. A ideia do canal é trazer, obviamente, questões que vão além das questões linguísticas, e aprender idiomas tem sempre uma relação com questões culturais. Por isso que nós trouxemos esse vídeo. Deixe nos comentários ideias, sugestões. Em breve traremos o vídeo falando sobre as línguas de origem germânica, mais conhecido em inglês, o alemão também. Nós também traremos algumas informações culturais para vocês. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais uma vez eu vou pedir para vocês comentarem, deixarem um like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação para que vocês possam receber os próximos vídeos e crescerem o conhecimento linguístico e cultural de vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais!